Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E nós queremos lembrar, que esse conteúdo que você recebe aqui toda segunda-feira pela manhã, ele pode ser visto na hora que nós estamos, fazendo, ou você pode em qualquer momento. Isso é uma coisa boa que nós temos na internet, A hora que você está passando o feed, se você costuma só à noite olhar, enfim, qualquer horário você pode estar conosco e repassando alguns conceitos. Nós somos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo e falamos diretamente aqui da nossa igreja, na rua Sobradinho 301, bairro São Jorge, Você pode também passar aqui, nos conhecer, nos visitar. Domingo pela manhã, nosso culto é às 8 da manhã, à tarde às 16 horas e à noite às 19 horas. E na semana, se você passar aqui durante a semana, pode estar conosco na quarta-feira à noite às 20 horas e na sexta-feira à noite também às 20 horas. E você é muito bem-vindo. Toda segunda-feira pela manhã nós temos um papo tete a tete, conversamos sobre as coisas da vida, conteúdos diversos com o apóstolo Neuci José Rorato. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste, que nos segue. Desejo a todos um lindo dia, proveitoso dia, pois é no aproveitamento de cada dia que nós construímos a vida e alcançamos sabedoria também. E é tão legal, que nós estamos aí no final de outubro, mas nossos conteúdos, eles são atemporais, Porque o conteúdo que você coloca na internet, você pode ouvir em qualquer momento que ele vai servir para você. E como nós estamos aí há alguns dias, desse dia que anualmente, as pessoas tiram para... Alguns para homenagear, aquelas pessoas que se foram, outros para chorar, para derramar lágrimas ainda, outros para aquele saudosismo de alguém que se foi. E uma coisa, pastor, que eu queria falar com o senhor sobre isso, Nós vamos falar sobre hoje os que partem, Mas uma coisa interessante sobre isso é que às vezes a pessoa faleceu, por exemplo, numa semana, 3 semanas depois, se ela não deixou bens, ninguém mais fala nela. Agora, se ela deixou bens, ainda vai um pouquinho adiante, Lembrando a memória da pessoa. Mas se ela não deixou bens, 3, 4 semanas depois, partiu, E como nós somos engraçados, pastor, com essas questões de lembranças. Até quanto? Quanto tempo? Existe alguma coisa na Bíblia que diga assim que nós devemos chorar os nossos mortos por determinado tempo? Ou existe outra instrução sobre isso? Pastora, é um assunto bem complexo, mas eu acho que dá para a gente trabalhar uma linha de entendimento nisso. Por exemplo, nós pertencemos a Deus. É Ele que tem os nossos anos, meses e dias contados. E ainda vou mais, eu creio que vim de Deus, creio no criacionismo, que Deus foi quem criou todas as coisas. Então eu não posso questionar a soberania de Deus, o propósito divino, e entender que assim como Deus nos deu essa oportunidade, tem dado para todos. Esse princípio da vida, da individualidade, a tristeza, o luto pela perda. Quero dizer, ainda falava há poucos dias numa das minhas pregações, que eu fico triste quando parte alguém perdido, que não se preparou para a vida, que não cumpriu o propósito divino na vida. Então, a pessoa parte para um futuro incerto. É o tal passo no escuro. Morreu? Para onde foi? Para o céu? Para o inferno? Morreu? Acabou a vida? Não! A vida do ser humano na Terra é um
é um período, é uma etapa, porque Deus nos criou com existência eterna. Então nós não temos que ficarmos desesperados, tristes e de cara que o mundo acabou quando se perde alguém. Claro que quando se perde alguém e a gente ficou devendo favores, devendo conserto, devendo satisfação, não tem mais como resolver. Então por isso eu digo, viva bem a sua vida, não deixe problemas de relacionamento para o depois, porque se encerra o tempo dessa pessoa de vida terrena, você vai ficar com pendenga não resolvida. E a tristeza e essa dor que a morte causa nos que ficam, e essa dor, eu até digo, é muito mais o egoísmo do dolorido do que do quem partiu. Partiu para a continuação da eternidade que Deus já colocou dentro dele antes de dar ordem à sua existência. Então é meio engraçada essa situação, pastora. O dia de finados, sim, é bom relembrar as coisas boas que conviveu juntos, mas não é para nos entristecer como os que não têm esperança. A Bíblia fala sobre isso, que com respeito à perda de alguém, não é para nós nos entristecer como quem não tem esperança. Eu passei já nessa minha trajetória de vida com muitas separações de ente querido. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos, meus amigos, meus tios. Então, cada quadro eu via esperança, como também vi quadro de desesperança. Porque quando a pessoa cumpre o propósito de vida enquanto está vivendo aqui na Terra, a partida daquela pessoa nos gera esperança, porque na eternidade vamos nos encontrar. Aqueles que são de Cristo se encontrarão com aqueles que partiram com Cristo, que viveram com Cristo até o último dia de sua existência terrena e foram recolhidos, uns de uma maneira, outros de outra. Mas que este quadro, que esta passagem, que essa mudança de etapa de vida não seja um monstro e não pegue ninguém despreparado, pastor. Uma das coisas assim, a gente faz enterro também, né? Muitos féretros aqui. E uma das coisas que eu vejo, né? Em geral, pastor, quando é alguém da nossa igreja, as pessoas elas já estão mais... têm entendimento sobre isso, sabe? Mas elas têm seus parentes, né? Irmãos que não são de nenhuma igreja, pessoas próximos e tal, e que às vezes eles estão, as pessoas que são cristãs, não digo da nossa igreja, mas os cristãos têm mais entendimento, eles estão lá tranquilos, tranquilos que eu digo assim, ó, entendendo o que está acontecendo, o cenário, né? Mas aí chegam umas pessoas e se atiram em cima do caixão da pessoa. Eu já vi isso. A pessoa gritar, não vai, não vai, não vai, não me deixa, não me deixa, não me deixa. Né? Então, isso é uma expressão de algo que ficou faltando. Ali mora desesperança. Aí mora um medo. Aí mora uma voz de alerta da consciência que a pessoa não está preparada para isso. Então nós temos que crer, assim como cremos que Jesus morreu e ressuscitou, devemos nós também crer que vai chegar o nosso tempo de sermos recolhidos, sermos devolvidos à terra, porque nós viemos do pó e ao pó tornaremos, mas assim como Cristo ressuscitou
nós ressuscitaremos com ele em glória e para a glória eterna. Então, a tristeza que a gente tem quando uma pessoa bem chegada não é, como é que se diz, uma pena porque morreu. Não. É uma perda que tivemos do convívio daquela pessoa. Acho que a separação, sim, né? A separação é uma perda de convívio. Porque a gente queria, e quanto mais a gente gosta de alguém, mais próximo parece que mais dependente, a gente não se vê aquele relacionamento, aquela presença afastada. Sim. Aquela pessoa não fazer mais parte da vida terrena. Mas com respeito a quem morre, eles estão melhor que nós. A pessoa que está em Cristo e venceu os seus dias de vida terrena, estão melhor que nós. Porque agora ninguém mais muda, ninguém mais altera o destino dela. Ela está aguardando a trombeta de Deus para ressuscitar com todos aqueles que dormiram em Cristo. Esse entendimento é algo muito importante. Eu tive o privilégio de fazer o enterro da minha mãe, e eu creio que o senhor também fez do seu, né? Da sua mãe, né? Fiz da minha mãe, dos meus irmãos. Então, assim, pra gente que tem esse entendimento, e não é que a gente não sinta, não é isso, gente, mas é que existe essa esperança de que a pessoa está melhor do que nós. A carne sente, porque dor é de carne, mas o nosso espírito, que é eterno, que é a imagem e a semelhança de Deus, entende que essa pessoa foi para o descanso. Eu me lembro, pastor, que todas as terças eu visitava a minha mãe na casa dela e via as necessidades dela, fazia compras, etc. Tudo que precisava era sempre nas terças de noite, que eu não tinha compromisso. E na primeira, ela faleceu numa segunda-feira, né? E na terça-feira, o que eu fiz? Peguei o carro, fui em direção à casa dela, daí eu pensei, opa! Mudou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Mas para ver como a gente tem essa dificuldade, né, de concatenar isso. Não, a pessoa não está mais com a gente. Então, isso demanda um tempo, com certeza, né, pastor? Custa até a gente ver a foto e saber que ali só está a foto. Não está mais ao alcance da gente para continuar convívios. Eu também conheci um caso, convivi um caso, né, em que a mãe dessa pessoa faleceu e ele trancou a casa dela. Ele não deixou ninguém entrar, assim, ele não deixava mexer, tirar nada da casa durante 2 anos. Ele não deixou. Aí, depois de um tempo, ele escreveu no grupo lá da família que ele já tinha esperado 2 anos e que nem o pai nem a mãe tinham voltado, porque os dois tinham falecido. Então ele tinha resolvido fazer uma reforma na casa, fazer um memorial numa das peças para eles. Mas é interessante a maneira como as pessoas recebem isso, né? E tudo isso depende do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Não, nem do relacionamento, do conhecimento da palavra, para poder, sim, tomar posições e decisões pós-morte de alguém. Olha, o simples conhecimento não dá tudo isso. Mas a fé naquilo que você veio a conhecer, porque a fé a gente pode exercitar e ver resultados. Por exemplo, vamos pegar uma linha paralela, porque toda a verdade é paralela e tem aplicação em mais áreas da vida. Antes de eu conhecer a Cristo, eu estava morrendo de medo de morrer. Por causa do quê? Nos meus pecados. Eu ouvi um sermão de um padre sobre o juízo final e me vi condenado. Tentei fazer o que ali faziam para remissão de pecado e eu não me sentia remido, perdoado. E eu estava ficando histérico, revoltado, irônico, desequilibrado emocionalmente. Mas quando eu me encontrei com Jesus, com o Cristo ressuscitado,
que antes eu fazia prece a santos, a mãe de Jesus, mas ela morreu e não ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Quando eu criei em Jesus e na sua ressurreição, a palavra desceu ao meu coração, eu criei na redenção, eu criei no perdão, eu criei na purificação de meus pecados e mudou esse quadro. Hoje, a morte para mim não é um inimigo, não me causa medo nem pavor. A morte para mim hoje será a minha promoção, que eu serei tirado de uma vida corruptível, mortal, contaminável, para uma vida incorruptível, imortal e incontaminável, que será a vida eterna. Então, olha, a própria palavra de Deus nos diz assim, faz uma outra alegoria, que diz assim, que se um grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica ali só. Mas se ele morrer, vai germinar e vai dar fruto, vai multiplicar. Então a morte, nós primeiro temos que morrer para o pecado, e depois vai chegar o tempo do nosso corpo, porque o corpo também tem tempo de validade, e a Bíblia fala que a duração de um homem é 70, 80 anos, e o que passar disso é canseira e enfado. Então, mas para quem crê, nunca desiste, porque quanto mais lá dentro da melhor idade, tá? Quanto mais avançado na melhor idade, está mais próximo da eternidade. Ah, não. Meu Deus. Pastor, vou fazer outra colocação. O senhor vai falando e minha mente voa, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sei que já fizeram perguntas para mim sobre isso. Se é errado, agora que a gente está falando sobre esse assunto, né? Se é errado a pessoa, no dia 2, acho que é dia 2, né? Dia 2, levar flores no cemitério. Se isso é errado para um cristão. Aí, claro que tem muitas vertentes, né, pastor? Porque uma das coisas, por exemplo, antigamente existia muito. Hoje, no cemitério, é só um quadradinho assim, ó, que tu só vê o rosto da pessoa ali e uma coisinha para botar um vaso, né? Mas antigamente tinha aqueles mausoléus, aquelas construções, né? E eu até conheci um casal que perdeu um filho, uma filha, e que eles construíram então essa casinha de boneca lá em cima do onde a criança estava, e todas as bonecas dela e tudo aquilo que ela gostava, eles colocaram lá naquele local, né? Então, e aquele era uma visita, vamos dizer assim, habitual, mensal, às vezes até semanal, que eles faziam. Então, assim, o que tem de errado? Qual que é a postura certa dentro desse contexto que eu estou falando para o senhor? Cada um exercita a fé, ou melhor, os atos, as atitudes das pessoas é baseado naquilo que crê. Com certeza, esse pai, essa mãe, que quiseram fazer tudo depois que seu filho partiu, às vezes é uma descarga de consciência, pastora. Porque enquanto estava vivendo, alguma coisa deixou faltar. E agora quer compensar? Por exemplo, que eu sei que flor é lindo, é algo que manifesta alegria, gratidão, embelezamento. Mas se não dá em vida, adianta levar depois de morto? É uma questão de consciência. Mas as pessoas, quando não conseguem em vida, fazem de tudo para querer resolver depois de morto. Também. Eu não posso condenar,
porque eu não sei quem faz isso, como é que foi no relacionamento em vida. Mas assim, ó, vamos dizer, a pessoa pegou uma florzinha e levou lá. Isso não é errado. Não. Agora, se ela for fazer um ritual dentro de um contexto, botando coisas pessoais da pessoa, né? Porque aí isso já é um indicativo de que alguma coisa não está bem ali. Às vezes a pessoa, nesse caso, esse casal com essa filha, era amor demais. Era tanto... Mas assim, ó, enquanto eles viverem, enquanto eles não tomarem uma posição e uma decisão de aceitação de que houve essa partida, nunca serão curados. Infelizmente, nós precisamos entender que Deus é a vida. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. Por isso que o próprio salmista disse: bendito seja o Senhor que dia a dia leva os nossos fardos. E aí ele fala: a Deus o Senhor Jeová, a ele pertencem as saídas para a morte. Com a ressurreição de Cristo, uma das ações que Jesus teve da sua morte até a ressurreição, diz a palavra que ele desceu às partes mais baixas da terra e tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Então, meu querido, minha querida, ame a vida, valorize a vida, dê flores para quem está vivo, porque dando flores para quem está vivo, você vai ter um retorno de alegria, satisfação, gratidão, reconhecimento. E dar flores para quem já morreu, só gastou. Descarga de consciência. Só consciência sua. Então, queridos, chegamos ao nosso final aí, né? Mas, então, está aberta a temporada. Você pode dar flores enquanto as pessoas estão ouvindo. Eu amo flores também, né? Então, está aí, ó. Pode dar flores que a gente está aceitando. Pastor Neuci gosta de flores. Porque tem pessoa que diz, não, mas homem não se dá flor. Dá, né, pastor? Dá também. Recebo. Pode trazer até a muda, que eu arrumo lugar para plantar. Mas que você possa ter esse momento, um momento consciente, um momento de gratidão com as pessoas com as quais foram boas para você, mas não leve para o outro extremo, né? Não leve para o outro extremo, saiba que nós temos esperança, conforme o apóstolo disse nesta manhã. Então tá, pastor, mais alguma coisa? Deus abençoe, relembre as coisas boas para não esquecer sua história, para não esquecer por onde você veio, e não esqueça de quem lhe ajudou a chegar aonde você chegou. A maioria já foi. Se você não deixou dívida, louve a Deus pela vida de quem passou pela sua vida. Deus abençoe. Tchau, gente.